Boa noite aí, os irmãos. Tive que correr e ainda estou a correr. Eu chamei os meus detratores para correrem comigo nos próximos 4 dias. Ministrar curas aqui somente para os iniciantes. Todos aqueles que já são domésticos da fé já deveriam estar a receber cura agora, sem precisar dizer nada. Sabiam disso? E Jesus disse: O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. E vejo o escritor agora dizer, e a virtude de curar estava sobre ele, ou com ele. É incrível. Outra vez disse que ele próprio, Jesus, saiu virtude de mim, porque alguém me tocou. Viram, né? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, e me ungiu para curar. A virtude de curar estava sobre ele. Senti que a virtude saiu de mim. Está aí a mafuta, o obreiro já recebeu. O meu nariz está bem apertado, depois do toque do mestre no domingo. Não entendi, bem apertado como assim? Mafuta. Aí já não compreendi. Estava desapertado. Ah, aberto. Eu te falei, Mafuta. Eu te disse, agora que estás a servir, há coisas que acontecem na vida das pessoas. Estás a ver o obreiro Mafuta? Há muito tempo que eu lhe consagrei e ele não estava a servir. Estamos sempre a orar sinusite com ele, nada. Já lhe mandei áudio, já ligou para mim, já não sei o que aqui na live, já voltava, saía, voltava, saía, voltava, saía, voltava. Domingo eu lhe vi, foi trabalhar, posso que é domingo ou sábado. Vi ele, trabalhou, falei, uau! E ele foi ter comigo lá atrás com o mesmo problema. E eu lhe falei assim, você sabia que agora já estás, vais ficar curado, ou estás curado agora? Porque isso é que faltava. Ah, foi domingo. Eu lhe falei, é isso que faltava. É você servir, ok? Alguém me mandou uma mensagem hoje dos nomes sonantes já conhecidos. Ah, apóstolo, marido da noite não me larga. E eu lhe mandei mensagem e diz assim, tem uma porta aberta. Vê lá se não tem assessores na tua vida. Vocês estão sempre a clamar para o marido da noite. Você tem assessor da Jezabel, quer ser liberto do marido da noite. Não é possível. Não, escuta muito bem você que está me ouvindo aí. Ainda não comecei a pregar, apesar que já são 500 pessoas. Se você tem assessor da Jezabel, porta aberta para ser violada, resista isso. Então o que vai acontecer? Sai, ele vai sair. Depois vai reivindicar as coisas dele. Vai falar, olha, lá dentro tem as minhas coisas, no corpo dele. Eu tenho lá minhas coisas, como é que está me chutar? E vai voltar. E vai violar. Quando o anjo tentar puxar a espada, ele vai dizer, não te esquece que vocês são justos. Teu Deus é justo, eu sou embora injusto. Você quer me chutar? Isso assim é justiça? Se ele tem as minhas coisas. Ele tem os assessores de prostituta. Prostituta serve mesmo para se prostituir. Se tem os assessores de prostituição, você não pode me chutar. E o anjo mete a espada e deixa ele entrar.
Entenderam? Pode ser uma coisinha de nada. Tens instrumentos, assessores de prostituição, ele vai entrar. Vai. Eu não vi se a tal pessoa me respondeu o quê? Já não vi a resposta. Eu lhe falei, vê se tem alguma coisa aí, alguns assessores de prostituição, porta aberta, fecha lá essa porta. Toda hora, marido da noite, como é que é? Achas que marido da noite tem mais poder do que a palavra de Deus? Do que um som que está sobre mim? Como é que é? Estamos a fazer assim, olha aí. Não, não vou falar, senão alguém vai cair. Não, vou falar mesmo aí, alguém vai cair no chão. Fica bem atento, mas quando o Espírito Santo é que te derruba pelo poder que te tocou, sem danos. Alguém perguntou se mulher da noite também. Claro! Mulher da noite também está em pecado, tem porta aberta, o pecado. Quando se fala porta aberta, não é só acessórios. Eu falei diretamente a respeito das mulheres, que esses são instrumentos de prostituição. Tem mulheres que não têm nem acessórios, mas tem porta aberta do pecado. Ok? Eu disse, só assoprei assim. Uma mulher que estava na América, na casa de banho, caiu. Família de hoje a renda. Hoje a renda. Hoje a renda. Matanga manokene. Kulé, ya, ya, kulé. Quantas milhas de Angola para a América? Hã? Mas o poder saiu daqui e chegou até lá. É fé. Caiu. Olha o que ele escreveu. Caí bem mal, mas não machuquei. Sim, não machuca. Ok? Todos querem se livrar dos tormentos dos demônios, se livrem do pecado e estareis livres dos demônios. E não é só acessórios, que é o pecado. Qualquer porta aberta dá legalidade ao diabo. Agora, há uns que não é porta aberta. Tem a ver com. Já sabe, já falei disso. Tem a ver com os demônios familiares, ainda não foi liberto. Então, nisso, e Deus está a fazer tudo para, ou então, está a lhe mostrar aquilo que eu falei que não te cura hoje, mas vai te curar amanhã, porque Ele quer que você se converta mesmo. Também aplicando na libertação. Ok? Então, você não imagina as perguntas a bater. Você pode falar 1000 vezes. Isso é cauterização das mentes, né? Você vai ver que as pessoas vão perguntar o que você já falou. É cauterização das mentes. Estou a falar é pecado. O pecado é porta aberta. Ah, e aqueles que têm familiares feiticeiros. Quem que te disse que a família na bruxaria isto está afeta? Agora, está a falar dos tronos familiares que prenderam as pessoas. Vem aqui, eu vou te tirar dessa cadeia. Não é você, não. Você pouco não consegue se libertar disso. Eu vou te tirar. E quando eu expulsar demônio, vou te ensinar a verdade, para os demônios não voltarem mais. Olha que Jesus fala. Ainda bem que é essa a mensagem. Não tinha mensagem para vos dar. Sabia que poderia haver mensagem. A mensagem que eu vou pregar é essa aqui. Vi, crer, assentar e aprenderem. Ok? E conhecereis a verdade vai vos libertar. Mas é verdade.
não é conhecereis a ciência, a filosofia, as regras humanas, verdade, não é teologia, não é ensinos dos homens, ensino de Jesus Cristo, que é a doutrina dele. E a verdade liberta. Então, o pecado é terrível. Por isso, quando Jesus chama as pessoas, a segunda preocupação de Jesus é ensinar as pessoas. Por isso, quando eu vejo as pessoas, tem gente aí, assim, na, na religião, e vão evangelizar nos mercados e tal, não sei o quê. Aceita Jesus nas redes sociais. Não passa só, sem você não sei o quê, dar um oi. Quem ama Jesus e porque não sei o quê. Isso não resulta em nada. O mundo todo crê em Jesus, foi salvo. Hum? Uns até já estão a obrigar as pessoas. É a última vez que eu vou falar. Ou você vai aprender a Bíblia, ou o tal que está a ensinar a Bíblia é um escravo do pecado. Não passa você que ama Jesus sem dar o oi aqui. Não, tem muitas aventuras nas redes sociais. É a última vez. Grandes brincadeiras que você não imagina. Isso é um evangelho de brincadeiras. Brincando do evangelho. E segundo os mandamentos na dispensação da lei, invocar o nome de Deus em vão. É isso aí. Então, é muito power. E o que faltava é isso. Sabe o que faltava aqui? É unção. O que faltava é alguém ungido. E esse alguém ungir outros também. Repartir a unção para outros. Veja só aquele período entre deserto e Jesus. Todos perdidos. Os que apareceram no meio vieram até aplicar a justiça. Quem lhes ouviu? Ninguém. Por isso Jesus disse que eram mercenários e o povo não lhes ouviu. Não que os profetas eram mercenários, mas todos os libertadores que apareceram antes dele foram falsos. E então, e os profetas? Por que não conseguiam? Conseguir. Deus, quando enviava os profetas, só para manter mesmo só alguém. Manter, tem um termo que se diz assim, Paulo chama para manter o povo debaixo do aio, até o aio lhes levar até Cristo. Por isso, muitos foram chamados filhos de consolação. Não era o consolador, filho da consolação. Tem vezes que estavam em agonias, nascia um filho, lhe davam um nome como se fosse que esse vai nos consolar. Ok? Será que desta vez que teremos um que vai nos alegrar? Quando viesse o verdadeiro, até nem acreditavam nele, lhe rejeitavam. Mas se aparecesse um falso, todos lhe seguiam. Depois terminavam todos frustrados. E por isso disse Deus: agora vou mandar o meu filho.
talvez respeitem-no. E eles disseram, este é o herdeiro. E vinde e matemo. Fizeram pior do que fizeram aos outros, aos servos. Aos servos, uns despediram-nos de mãos vazias, foram expulsos, outros mataram-nos, mas a este, com um decreto, matemo-nos, matemo-lo e a herança será nossa. E arrastaram-no fora da vinha, porque lhe reconheceram que era o herdeiro. Ok? Então, Jesus, quando ele evangelizava as pessoas, eles mostravam qual o passo a seguir. Vocês não estão a ver o eunuco que foi evangelizado por Filipe? Por que não deu frutos? Por que não apareceu a obra onde ele foi? Hã? Não basta você crer em Jesus. E ainda recebeu. E foi batizado. E saiu com alegria nas águas, que significa se alegrou pela sua salvação. Alegria no Espírito Santo, de ter o nome escrito no livro da vida. Mas tudo foi lá na terra onde está Laurinda. Na Addis Abeba, Búpia. Por isso nós temos a responsabilidade, por isso você vê que todos os dias eu estou aqui a vos instruir, para vocês conhecerem a verdade e ver se vocês não cresceram com isso. Não é só dizer, aceita Jesus, Jesus é o teu Senhor e Salvador, amém. Isso não basta. É preciso ensinar o povo, porque depois que você recebe Jesus, vai ter um desafio muito grande no mundo. E o diabo, ele gosta da ignorância. O meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. Mas qual conhecimento? Conhecimento do Filho de Deus, não conhecimentos filosóficos. Ok? O meu povo sofreu porque lhes faltou conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vai vos libertar. Amém? Digam glória a Deus. Antes de começar a pregar, vamos voltar embora nas nossas conversas. Gastei muito tempo aqui porque queria ainda conversar com vocês. É muito poder na terra. Oh, olha o que a Bíblia diz. Eis que eu opero uma obra e grande obra nos vossos dias. Se alguém pudesse vos contar, duvido que vocês acreditariam. Eu duvido. Hã? Irene Vaz, duvido que alguém te contasse, iria dizer não, é verdade. Ia dizer glória a Deus. Por que que Jesus disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? As madres já estão aí? Marilda de Oliveira. Maravilhosa essa obra grande na terra, sim. Belinha Jorge, uma grande obra na terra. Não pode se comparar com nada que já apareceu na terra. Outro dia eu desafiei, eu falei assim, a maior organização desde que o mundo foi criado que vai existir na terra é essa. Nem o MPLA, nem a Frelimo, nem a Igreja Católica, nem o Islão, nem o budismo,
Veja só, por exemplo, o budismo dizem tem quantos bilhões de membros? A maior organização religiosa do mundo é o budismo, não é o catolicismo, não. Estou a falar em números. Vocês que estão a entrar agora, que são novos, ficam quietos, tá? Depois eu vou libertar vocês. Este é o momento de você ouvir a palavra. Porque você, apesar que foste chamado só para vir receber cura ou libertação, mas aqui vais encontrar muito mais do que isso. Muito mais do que seres liberto de um tormento, muito mais do que receberes uma cura. Sim, a maior organização. Preferi falar de organização porque vai se incluir todas as outras organizações. O que é uma organização? É um grupo de homens com uma finalidade, né? Então, existem organizações políticas, organizações religiosas, culturais, sei lá, tudo isso aí. Esta vai ser a maior que já existiu. Quer dizer, que vai englobar muitos povos da Terra. E vou explicar por quê. Se o budismo é maior em número, fala-se por causa do território aonde está essa organização. É o território com maior número de pessoas do mundo. Ouviu você que entrou pela primeira vez? Você tem que manter calma, tá? A regra é primeiro palavra e depois, quando terminar a exortação, eu vou me encarregar de começar a vos libertar e curar. É só você ficar quieto aí. E muitos, antes mesmo de terminar a exortação, já começaram a receber cura, consoante a fé de cada um. Os deprimidos começaram a já sentir paz. E as pessoas que têm depressão, quando entram aqui nessa live, ficam agitadas. Por que eles ficam agitados? Por causa do quê? Dos diabos. Parece que a depressão aumenta. Na verdade, os demônios fazem isso que é para lhes tirar. Então, quando está a demorar, vão lhe dizer: pode ir, não tá, ninguém está te olhando, não está a te desprezar. Sai, vai embora, vai descansar, vai tomar medicamento, vai assistir teu filme. E muitos acabam saindo mesmo. Eles ficam muito agitados, porque nesse momento estamos em conflito. E tem guerra. Os diabos estão a atacar, por isso muitos estão a dormir. Hein? É conflito. Muitos são arrancados, outros dormem. Então, veja só, eu estava a falar de quê? Olha, eu disse que o budismo, por causa do território onde está essa organização religiosa, satânica, claro, é o território com mais habitantes no mundo. Ou então com uma densidade populacional muito grande, que a maioria, as pessoas estão divididas em territórios, ou então a densidade populacional. Aquele território é maior de todos, com a China, Japão, depois vem as duas Coreias. Parece que a primeira não, né? A do norte, eu sei lá se tem lá budismo lá, o que é. Do sul, Japão, aquele território todo. É incrível. Agora aqui no Golfo Pérsico e também aí na região da Arábia, aí já não é o budismo, mas sim o Médio Oriente, Golfo Pérsico. Aí vem já o islamismo, né? Norte de Israel, a Síria, Líbano. Mas o budismo tem mais gente por causa da China, Japão e outros países aí pequenos também. O budismo está na Índia também, não com muita força, mas aqueles povos que são vizinhos
Outras nações como a China são budistas. A Índia tem muitos habitantes, mas por causa da diversidade dos deuses, aí tem milhares de organizações religiosas ou deusas. É o país com mais liberdade religiosa, parece, do mundo, a par do Ocidente, né? Ah, é muito forte. Não digo de liberdade, diversificação religiosa. Ouvi a história que quando os evangélicos americanos iam pregar lá a primeira vez, os britânicos, né? Eles perguntaram: vocês estão a trazer qual Deus é esse? Jesus Cristo. Disseram: pá, tá bom, nós já estamos cheios aqui de deuses, pá. É mais um que veio, não faz a diferença. Ouviu? Quem já ouviu essa história? Os hindus falavam: não faz a diferença, mas um, já temos milhares deles. Ok? Mas também tem lá tribos extremistas que matam os outros por abandonar seus deuses. Tem. Tem alguns que são extremistas e assassinos também. Tá bom. Então, eu estava a dizer que nem a católica superou o budismo, porque os católicos só estão mais na África e Ocidente, e América também, do Sul ao Norte. Mais a Central e o Sul, onde o catolicismo é muito forte. No Norte, não tem o impacto como tem no Sul e na América Central. O Ocidente era, quer dizer, todos são católicos, mas também não são participantes, a maioria, por causa da ciência, desenvolvimento. É incrível. Mas, porém, para ir para o Vaticano, todos vão. O Vaticano se tornou um lugar de turismo somente. Aquele povo todo que vocês vejam aí, não pense que eles professam ou processam o catolicismo. Não. Eles dizem que são católicos, mas, porém, já nem vão lá, nem querem saber. Mas vai lá para passear, gastar o dinheiro e tal. Então, eu estava a dizer que esta agora será a maior organização do mundo. Por quê? Vou explicar por quê. Porque o catolicismo, o impacto, Ocidente, África, a América, a Ásia, as gatos pingados. E a Ásia foi dividida pelos budistas, islamistas e depois também o hinduísmo aí na Índia, o cristianismo, os gatos pingados lá, em algumas nações. A África, que era cristã, também já foi invadida pelo islamismo. Não digo no norte, que sempre foi islamista, mas até o centro e o sul, tá em Moçambique, agora é o epicentro do islamismo, mesmo Angola, cresceram muito. Aí naqueles países aí da África Oriental e Ocidental já não se fala. Então, agora nós começamos um movimento que vai abranger todas as nações. Viram as ilhas, né? E com impacto em todas. Não haverá nação onde mais ou menos seremos como os católicos. Católicos aos gatos pingados, cristianismo católico na Ásia. Nós vamos penetrar em todas as nações. E vou falar por quê? Por causa da libertação. A libertação não vai acontecer quando as pessoas receberem a palavra. Sim, precisarão receber a palavra para a confirmação ou a manifestação da libertação. Sabe, já vos falei, né? As pessoas que são libertas no espírito, sem eles ouvirem falar. Então, eu estou a fazer uma revolução.
A revolução é guerra. E esta guerra, que é no espírito, claro, é contra as outras espirituais da maldade, estrelas, príncipes das trevas, lua, potestades do ar, sol. E os principados, como os senhores ou os reis desses exércitos. Ok? E esses exércitos são os que comandam. Eles são chamados dominadores desse século. É incrível. Eles são os autores da profanação, os autores de todas as maldades que se cometem na Terra. São eles que levantam essas religiões, essas igrejas, essas organizações. Eles controlam. Já vos falei. Está vendo que o meu discurso não mudou desde o monte? Controlam a religião, controlam a política, controlam a economia, controlam tudo, cultura, sociedade, tudo aqui debaixo deste céu. Por isso eles estão nas regiões celestiais. Eles se acamparam lá em cima para dominarem. Esse é o exército de Satanás. Estão divididos em territórios. Cada território tem o seu exército. Sempre a regra é a mesma. Os espirituais, príncipes, potestades, e no topo estão os principados. A controlarem cidades, nações, aldeias, municípios. E aqui embaixo, eles também levantaram seus exércitos, que são os demônios e os feiticeiros. Todos esses trabalham ao serviço de Satanás para manter o reino. Por isso, Satanás, não sendo omnipresente, mas ele consegue ter o controle do mundo. Estão a entender? Sabe o que significa omnipresente? Significa que, em um momento, ele está em todo lugar. Só Deus é assim. Nem anjo, nem ninguém tem omnipresença. Mas através dos seus secretários. Até lá no Luindo Embalo, ele tem informação do que está acontecendo lá. Lá no Negás, tem lá um demônio, um secretário, um bruxo, tem tudo. Na rua, nas famílias. É um controle que você não imagina. Individualmente, ok? Cada pessoa lhe meteu um cipai, cada família tem um trono, cada rua tem uma fortaleza, cada aldeia tem um trono, uma fortaleza, a vila, as estradas, tá vendo, por exemplo, essa autoestrada aí? Tem um trono na autoestrada. No dia que foi inaugurado aquilo, à noite, a inauguração aconteceu à noite. Aquele de dia só foi só para enganarem vocês. Quando foram lá entornar lá uma garrafa de vinho e o Soba matou o cabrito, aquilo tudo é falso. Não foi cabrito, não. Foi sangue humano. Sacrificaram muitas pessoas. Começaram a derramar sangue da ponta a ponta. Ah, mas o sangue não apareceu. Vai aparecer como? É ocultado. Ouviu? Entornaram sangue de Ducaquaco até Benfica e dedicaram a estrada a uma entidade. E aquela entidade foi invocada com sacrifício de almas, crianças, não sei o quê. E ela veio com o exército dele, se acampou, ocupou toda a estrada. Ele, aquela entidade, pode ser uma potestade, é responsável para fazer os acidentes. Roubos, acidentes, avarias, atropelamentos, tudo. Por isso, às madrugadas, estávamos a falar há dias aí com um pastor nosso, Yuri, que faz Yang. Ele disse, mistérios aí na estrada, você não imagina. À madrugada, a esta hora, pessoas andarem nuas, mulheres nuas, né? Pessoas deitadas dentro da estrada, pessoas nuas, panelas a cozinhar. É muita coisa que acontece aí. Para não falar aqueles que estão aí lá para ir meter o feitiço para os acidentes. Então, estão a entender como é que é o controle do mundo.
Vocês viram, entenderam? Minha mensagem parece que já mudou, né? Só senti paz em falar disso. Isso mostra isso que o meu pai queria que eu falasse. Apesar que estou na mesma mensagem da libertação. Em vez de cingirmos somente na libertação individual, então vamos cingir no geral. Viu como o mundo foi armado? Estou a ver igrejas aí porque estão a fazer propósito, vão nos montes, estão a jejuar, caminhada, para se por isso eles não foram incomodados. Nem pensar. Depois que a igreja primitiva foi vencida, eles desafiaram. Disseram, tem que descer outra vez. Tem que vir outra vez. Eles vão... Onde é que vão? Quem será capaz? Então eles fecharam tudo. João Cardoso contou-me uma visão que ele teve. Ele viu um dragão. John, está aí? De 7 cabeças, que teria sido estabelecido há 4.000 anos. Mas estava numa cova ou como é. Fala aí, Johnny. Ele viu isso num buraco, né? Dragão de 7 cabeças, há 4.000 anos. Estava adormecido. Adormecido. É muito forte essa experiência que o rapaz teve. Dragão adormecido há 4.000 anos. E habitava entre os humanos. Ouviu? E aí mesmo isso que Satanás se moveu no meio dos humanos. É invocado nos centros de grande macumba. Não é qualquer feiticeiro que invoca Satanás. Grandes satanistas, Satanás vem em pessoa mesmo. Com olhos vermelhos. Me chamaram por quê? Satã, te chamamos para nos ajudar assim, 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 assim. Quando vocês viram aquele sacrifício das Torres Gêmeas, já falei, aquele foi o sacrifício que a América fez para continuar no poder, a dominar o mundo. Quando vocês viram aquele sacrifício do Monte Sumé, foi o sacrifício que o MPLA fez para continuar, porque já estava a se aproximar, os 40 anos, parecia que tinha chegado, né? Foi em que ano o quem? Não, 40 anos da existência, 40 anos a governar. Precisavam sacrificar e acharam um tolo, um herege, amigo deles, um outro feiticeiro, e sacrificaram milhares de pessoas aí no Monte Sumé. Então hoje ninguém pode chegar aí. Tem controle. Por causa do quê? Das vales comuns que eles fizeram aí. O único que falou abertamente sou eu. Ana Gomes, a deputada portuguesa, tentou ir lá, lhe ameaçaram. Você aqui não vai subir. Veio porque queria subir lá no monte, mas, portuguesa, vai lá descansar, tá? Vocês conheceram a Ana Gomes? Lhe mandaram descansar. Viu? Foi em 2014, 40 anos. 39, 40 anos. Faltava um ano para 40. 14, 15. Entenderam? Se eles não fizessem isso, não teriam força para manter o país. Para não falar outros sacrifícios que eles fizeram, vão fazendo nessa caminhada. Mas é preciso fazer um sacrifício muito grande. E o maior sacrifício, ou então, não o maior, o médio, entre os maiores, é de 100 pessoas. E quando se faz de milhares, é um grande sacrifício. Você vê, por exemplo, aquele torre que caiu aí no Caim. Esses são os grandes sacrifícios. Na República Dominicana, onde moram mais de 100 pessoas, sim. Esse é o sacrifício que chama Satanás, não é as migalhas. Torre gêmea, foi um sacrifício. O mundo, quando João falou que o mundo jaz no maligno, não estava brincando, não. Dragão adormecido, os exércitos posicionados, em cada década, sei lá, ano ou século, foram aumentando a força, porque esses poderes que atuam nas regiões celestiais, a sua força depende do sacrifício que se faz na terra, assim como os anjos.
Os anjos são fortalecidos pelo sacrifício da igreja. Eles já são fortes, mas, porém, quando eles se movem, saem do céu para a terra, precisam ser sustentados pelo sacrifício dos santos. Entenderam? Por isso você vai encontrar, são duas potestades com o mesmo nível, mas a outra é mais forte que a outra, por causa do sacrifício que ele recebeu, no tempo que ele está lá. Há uns que já estão há muitos anos, outros estão a vir agora, para vir desempenhar uma função. Então ele precisa muito sacrifício. Por exemplo, uma potestade que colocaram na Via Expressa, uma nova, estava a vir do inferno para vir desempenhar uma novas funções. Então precisava de muito sacrifício para mantê-lo lá, que você não imagina. Por isso, acidente dia e noite. Ok? Os mesmos feiticeiros que também fazem parte do mesmo do exército entre os humanos que eles levantam aqui na Terra sobrevivem dos sacrifícios individualmente. Tem sacrifícios individuais, sacrifícios de organizações, de organizações pequenas até maiores, chegar até as nações. Entenderam? Samacuba, para aumentar os números dos deputados, teve que fazer um sacrifício. Um autocarro, um caminhão tinha caído lá em Benguela, morreram 30 pessoas. Quando o caminhão estava aí no comício. Já vos falei do Johnny Laurent, vos falei do Adalberto, falei tudo. Ouviram? E o povo, o que é vítima nesse meio, coitados pecadores, são os que vão morrendo, idolatrando aqueles que os matam. Cristiano Ronaldo, para alcançar aquele nível, fez sacrifícios. Messi, papas, presidentes, famosos, me julgaram dizendo que eu estava a falar à toa. Tem um maluco que está a falar à toa, que diz que para ter fama e poder, não sei o quê. Não, está a falar à toa. Hoje está aí, à vista. Quando ouviram de mim, ninguém acreditou. Agora estão a ouvir dos feiticeiros, estão a acreditar. Ouviram para vir libertar esse mundo, como ele foi armado, até os dentes. E por causa das guerras de Elias, Satanás havia preparado 11 homens, forças especiais, e cada um com seu exército. Ele chamou de desgostosos de si mesmo. Homens, muitos deles eunucos, e foram preparados no inferno para vir enfrentar o Elias. Não é brincadeira, não. Quando a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é verdade. Castigo que trouxe paz. Entenderam? Vocês não entenderam nem o que é o cristianismo, a igreja, o conceito de igreja, reino de Deus, é o mundo espiritual. Nada. Eles querem brincar até de espiritualidades. No princípio, quando comecei a falar, eu tinha certeza que tem pessoas que começaram a dizer, mas você vai se exalta as trevas, aquele cristianismo de menino. O cristianismo de menino, achavam que eu exaltava muito as trevas. Isso me dá muito ênfase a Satanás. Cuidado com esses pregadores que você, quando vê, que está. Sim, você tem que ter cuidado aqueles que desprezam os ardis de Satanás. Esses são os povos feiticeiros. Essa é a missão que ele recebeu: ignorar Satanás, para o povo manter assim na ignorância, e Satanás vai lhes matando. Eu vos falei que comparei Eduardo Santos e Savimbi. Eu vos falei, para Satanás, não foi Savimbi o melhor. Para Satanás, Savimbi foi ruim, servo ruim. Mas como ele que lhe deu aquela missão, pronto, ele executou, cumpriu a missão. Mas senão o que o diabo gosta é como Eduardo Santos. Olha aí,
morde de dia, sopra morde de noite, sopra de dia. Antes de amanhecer, aliás, nas primeiras horas já soprou. Quando amanhecer, é alegria, mas à noite ficou a doer. Esses é que o diabo gosta. Homens como Savimbi, não. Esses aqui só são instrumentos para um propósito, que mostram a fúria, mata, queima as pessoas. Não, tem que ser aquele que faz de noite e não de dia. Aquele que o povo não vê o que ele faz. Para o diabo, Bem Samuel não é bom falso profeta. Bom falso profeta é assim como Francisco de Maculusso. Bom falso profeta como Francisco, Edir Macedo. Esse, o Bem Samuel, esse foi usado para esse momento, por causa de mim. Já vos falei por que lhe usaram, né? Foi levantado, né, com aquela muita boca e tal, a mostrar que Satanás está a revelar as suas obras a todo mundo, sabendo que o povo é cego, não vão entender nada, está a lhes mostrar o feitiço ao vivo, mas lhes mostra mesmo, também para o diabo poder mostrar o homem e dizer, você não está a ver também, é um outro também que fala abertamente e tudo, como, por isso, quando o Ben Samuel apareceu, começaram a me comparar igual ao Ben Samuel. Estão a entender como é que o diabo é estratega? Mas esse não é falso profeta para o diabo. O bom falso profeta é aquele que prega a cruz, que prega o evangelho, chora, aleluia, prega contra o pecado, fala do céu, fala do inferno. Não é aquele que mostra o feitiço, não é aquele que se prostitui, todos sabem, que está com o rastro todos de quem? De escândalo. É aquele que tem filhos, mas ninguém sabe como era o tipo Joshua. Esse sim, para o diabo, o tipo Joshua era um grande falso profeta. Querido, muita caridade, muita bondade, muita humildade, falsa humildade. Mas tinha um lar de crianças, todos os filhos dele, blindado por Satanás para que ninguém descobrisse aquilo. E quem tentasse desmascarar era morto antes de ir na mídia. Se você vai na polícia, a polícia que mesmo vai já te capturar, já estás preso. Esse assunto que você trouxe é perigoso. Já não vai sair daqui. Não, mas ele não vai sair daqui. Ouviu? É esse mundo que foi armado até os dentes. Esperava do libertador. É como se fosse prepararam. Venha. Vai vir chocar conosco. O mundo não. Não é o mundo da 2000 anos, não. Continuava a ser do maligno, mas que 2000 anos se consagraram. 2000 anos se consagraram. Muitos morreram se consagrando, esperando Elias. Deixaram seus feitiços, seus substitutos. Morreram a esperar o Elias. Morreram até que Elias apareceu. E eu vos disse que quando um feitiço, um grande marabu morre, não na guerra, mas morre no pacto, no poder, sem perder a guerra, o que vai lhe substituir será mais forte do que ele. Você viu o que aconteceu? Gola Quiluange, anticristo. Ouviram, né? A semente de Gola Quiluange gerou o filho da perdição. Eles todos descendentes de Angola Quiluange, eles sabem. Os feiticeiros, eles sabem que dele saiu o anticristo. Mas são proibidos a não revelar esse segredo. E não penso que os tais descendentes têm contato com esse aqui. Talvez no espírito só. Fisicamente, eles nem querem saber dele. Só uma vez, e veja só, foi um pastor, um feiticeiro também, foi só por causa de mim, da conta da inteligência. Ele, todos os fins de semana, ficava lá atrás, com o carro dele, o Jeep, mas no fundo era para me espiar.
E como onde ele meteu a tenda dele é próximo da tenda do anticristo, onde ele tinha metido. Então, nas conversas se conheceram. Que aquele também é descendente de Angola de Luange, que era parente dele. Mas tudo as trevas que fez aquilo. Mas era um do SIC, esse pastor do SIC, com a inteligência. Ficava lá, estava mesmo armado lá. Fundo também para me intimidar. Ele pensou que eu sou um homem que me se intimida. Um velho desses de igrejas aí, pentecostal, não sei de quem. IEPA. Já ouviram falar da IEPA? Igreja Evangélica Pentecostal de Angola. Ok? Trabalhava mesmo aí no SIC, como major da polícia. Estão a entender? Eles morreram, seus substitutos, ou então os sucessores, foram mais fortes, porque pegou aquelas castas todas, associado com o sacrifício dele, explodiu. É essa guerra, que não era brincadeira, não. Tinham se tornado ferro. Precisava um ferro para vir jogar com ferro. Só que o ferro do alto é mais forte que o ferro de baixo. E mesmo assim, o ferro do alto, não pense que veio já ferro forte. Ah, vestiu a carne, é mesmo madeira. Teve que sacrificar e fazer loucura para se tornar ferro fundido. Chocar com o ferro fundido do inferno. Mas chocarem, ouviram? As fortalezas. Por isso, nesse momento que estamos, há danos no mundo do espírito. Porque de maneira como eles tinham fechado o mundo, como eles se armaram, fecharam os céus, fecharam a terra, os mares, os rios, as cidades, para o homem chegar onde chegou. Isso aqui, estão tão espantados, não é possível. Como são homens, sim. Por isso lá eu vos falei no monte, Deus não precisa de dois, Deus só precisa de um, para ele usar e de um nascerem milhões. E é isso que aconteceu. Não seria possível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se não, numa conversão, vai se converter como? Ah, aceita Jesus, já entrei na mensagem agora. Estás salvo. O quê? Seres fechado. E onde está a verdade? Porque aquele que vai ensinar a verdade tem que conhecer a verdade. E quem conhece a verdade é que vai ensinar a verdade aos outros, que é o testemunho da verdade. Como João. E João deu o testemunho da verdade. É um outro ignorante, um vazio, está a dizer que está a ensinar a verdade. Não é possível. Porque essas pessoas, depois que aceitam Jesus, precisam ser preparadas. Ok? Estão a entender? E conhecereis a verdade. Olha o que, é que Jesus fala no 8:30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Quais coisas? Jesus pregou e muitos creram nele. E agora, olha o que Jesus dizia aos que criam nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Estão a entender? Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não é só crerem. Creram e exortou-os. Precisais de permanecer nas minhas palavras para serem meus discípulos. E se vocês se tornarem meus discípulos, então vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai vos libertar. Ouviu? Não é só crerem. Crer e permanecer nas suas palavras. E como alguém vai permanecer nas palavras de Deus sem as conhecer? E como alguém vai conhecer as palavras de Deus
sem ser instruído. E como alguém será instruído se não se fazer discípulo do Mestre? Sereis meus discípulos. E como discípulos eu vou vos ensinar. E vocês vão conhecer o quê? A verdade. E a verdade que vocês vão conhecer vai vos libertar. Aqui está a libertação do homem. É pela verdade. Por isso, quando você tem portas abertas, esquece que os demônios vão te largar. Porta aberta significa pecado. Só um talismã. Tem que entender um talismã. Um talismã. O que é o talismã? Todo objeto de bruxaria foi consagrado, assim como nós estamos a consagrar, eu consagro não sei quem, folheto, qualquer coisa, consagro fotografia, mata-bruxo, não sei o quê. Nós não chamamos talismã. São objetos que são consagrados e pela fé acreditamos que o poder de Deus está concentrado nele, como Paulo fazia, e os demônios e as doenças não podem suportar a alguma coisa que foi consagrada. Hoje mesmo Paulo disse que tudo seria consagrado através não somente da oração e também da palavra. Ok? Agora, no mundo do espírito, eles também têm coisas consagradas. Os objetos consagrados são chamados de talismã. Por isso, lá no mundo do espírito, eles dão esses objetos e dizem que é proteção. Uma aliança, um fio, não sei o quê, uma pedra, um pano, não sei, um prato. Então, tudo que foi consagrado no centro da Umbanda, pelos bruxos, na macumba, dentro da tua casa, é uma porta aberta para os demônios entrarem na sua casa. Se na verdade você já está selado, quem são os selados? Os que nasceram de novo. Nasceram de novo. Então não tem nada a ver com você, tem a ver com a tua casa. Então ele também vai dizer: vou entrar na tua casa. Entendeu? Por quanto você está selado. Mas se você permite isso conscientemente, isso vai beliscar a tua comunhão com o Espírito Santo, porque você sabe que essas coisas deve tirar e você não tira. Estou a falar os selados. Agora é um momento que ele nem sabe. O selado nasceu de novo, nem sabe. Alguém trouxe o marido dele, mas eles vão entrar. E quando eles entram, é porque é para trazer paz? Não. Muita briga. Aí os filhos já que sofrem. Muita doença, insônia, pesadelo, perturbação, maus sonhos, brigas, tudo isso. Mas aqueles que ainda não nasceram de novo, é possessão mesmo, é opressão. Ficam endemoniados, são atormentados pelos demônios, estão a lutar para se converter, não vão conseguir. Pela oração, os demônios vão sair e vão voltar, porque faltou a verdade. Vivida. E para viver a verdade tem que conhecer. Estão a entender? Uma vez, quando eu estava no monte, eu não sei quem é essa senhora em Portugal, se anda ainda aí. Eu orava, continuava lá com a depressão dele, com medo, não conseguia entrar no quarto, orava, e como é que não, continua. E eu parei, vamos lá, o que é que tu tens na tua casa? Por acaso eu tenho uma caixa que teriam me dado lá nesses cartomantes aí. Me falaram que eu sofria perseguições, então me deram essa caixa e que os maus espíritos não poderiam entrar na minha casa. Eu falei, essa é a causa em que a tua casa é pesada, depressão, não consegues entrar no quarto, medos, temores, vultos, arrepios. Mas estou com medo, porque me falaram um dia que tirar, vou morrer. Eu disse, quem está te mandando sou eu. Ele te colocou esse medo para você permanecer mesmo com tormento lá. Tira fora isso. Me ajuda, tira fora. Aquilo parece que já é lhe comandar, né? Já pegaste, já peguei, agora põe fora. Ok, já estou aqui na sala. Tira fora. Foi, meteu no quê? Na varanda. Me enganou, jogou fora. Meteu na varanda. Tá bom, tá consumado. Ok? No dia seguinte, aqueles dias que vocês ligavam e tinham acesso, como é que é? Mais ou menos, mas ainda senti e tal. Você deitou mesmo? Não, vou falar uma verdade. Fiquei com medo, com vergonha, te enganei, que deitei, mas estava lá na varanda. Estava a me ameaçar, vais morrer, eu disse, então, você na tua conta.
Ou você vai jogar no lixo, ou você vai continuar a sofrer. Ah, me ajuda. Tira fora, meteu no lixo. Desta vez falou a verdade. Meteu no lixo. Balança, ouvi mesmo até o barulho. Balança. Ai, ah. Ele a sofrer, ele ameaçarem. Mas morreu, disse mentira. No dia seguinte, graças a Deus, a casa está leve, apóstolo. Eu não sei se essa pessoa já cresceu, já é obreira. Quando estava no monte, é uma experiência. E são várias. E pecado não é só talismãs. Ou porta aberta, não é só talismã. Tudo que é pecado, tudo que é interdito, abre a porta. Por isso as pessoas, Jesus disse, vós que cresces em mim, precisais de permanecer. Não é somente vir para lhes orar, ok, é necessário. Os cativos e os oprimidos precisam vir e receber alívio. Mas eles precisam permanecer. E ao permanecer vão se tornar estudantes. E o estudante vai aprender com o mestre. Porque não se aprende a lição no mesmo dia que você aceitou Jesus. Nem no dia seguinte. Foi há quantos anos estou com vocês para não falar desses lives permanentes? É muito tempo. Por isso muitos de vocês cresceram. Não é um mês, não sei o quê. Não, é sentar e o mestre, com muita paciência, ensinando vocês. Não é num dia que você vai conhecer a Bíblia. E assim, há coisas que vocês eram ignorantes e viviam isso, praticavam na vossa ignorância. Hoje já não, porque vocês conheceram a verdade. Hoje vocês já não fazem as coisas que vocês faziam, que vos trouxeram sofrimento, porque entenderam, através dos meus ensinamentos, que aquilo é pecado. Ok? Como mais ou menos a corrupção em Angola, e no mundo inteiro, mas em Angola, era, até hoje, uma coisa legal. Pastores, tudo, pagar gasosa e tudo, tudo é legal nas igrejas. Pastor, apóstolo, tudo é normal. Teu pastor vai te falar, vivemos no mundo, irmão. Ok? Mas eu vim vos mostrar que isso é pecado. E quantos de vocês sofreram danos por causa disso? Estavam habituados a resolver o problema por causa do vosso dinheiro. Agora eram obrigados a esperar, a usar a fé para resolver, já não mais para adiantar no escuro. Mas não assim, o mais importante é o resultado que veio. E veja só que os resultados que vocês receberam por causa da vossa fé e justiça são resultados permanentes, porque a bênção do Senhor, ele não acrescenta dor, enriquece. Mas aquilo que vocês faziam, roubando, mentindo, corrompendo, depois perdiam também bem rápido. O documento vão te roubar com ele. Hoje, se te rouba, vê, por exemplo, você que trataste o teu documento com justiça, quando perde, reivindica só isso. Eu não paguei dinheiro para tratar esse documento. Meu documento vai aparecer. Vai! Mas se você pagou dinheiro, não estou falando que tenhas pagado no passado, depois que você conheceu a verdade, já foi perdoado. Não. Estou a falar, você mesmo conhecendo a verdade, mas você ainda assim disseste, pá, estamos no mundo. Vos contei de um quê, né? Do irmão, né? Não vou falar o nome dele. Foi tratado do. Isso é dia, nesse ano. Documento do carro. Lhe falaram, aqui. Que você tem que usar esse mês, olha, esse bombeiro mesmo aqui, ele só lhes dá dinheiro, ele vai te tratar, ele vai pular, cada um tem a sua chefe, o seu chefe, é rápido. Ele sabia que era pecado, o coração lhe pesou, mas mesmo assim quis adiantar. Sabe como é? O homem pegou o dinheiro e o documento original. É o documento original que ele foi com ele para tratar outro documento. Sumiu. Tá ligado, o homem desligou o telefone. Hã? Os amigos dizem, não, ele vai vir, calma, irmão, tem que assim tá trabalhar. Ele calmou, calmou, ele deu, ele falou, mas qual é a cara dele? Não, ele assim, um alengou. A língua aqui não tem alengou, não, a língua aqui, não. Irmão, te burlaram. Aqui nós não temos um alengou é aleijado. Te burlaram. Não, alengou aqui, não. Quem já viu um alengou? Não, aqui nós não temos um alengou. É mesmo alengou ou calengou? É calengou, né? Alengou, esse termo, ouvi no Wish. Alengu. Alengu. Alengou. Óbvio.
Ah, Sony, alengou. Ouviram? Ele teve que confessar. Não, vou confessar mesmo. Fui burlado. Eu falei, você estás a brincar, ô irmão? Não faça isso. E ai, pá. E não sei o quê. Depois teve que entrar mesmo agora na bicha, tratou o documento. Está aí. As pessoas querem já, 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 já. Depois vais perder. Perdeu o dinheiro, perdeu o documento, teve que tratar um outro documento, pagar outro dinheiro e vir tratar esse aí. Bongo, o dinheiro foi. É igual no dízimo. Você recebe o dinheiro e a ambição entra. Vais comer com o diabo. Vais no hospital, vão atacar ou você mesmo, ou filho, ou não sei lá, mulher, ou marido, e você vai gastar muito mais do que a parte que você devia separar para Deus, para a obra de Deus. Muito mais. E vais encontrar um enfermeiro ou um médico já à tua espera. Já lhe falaram à noite, vai vir alguém, tem que apertar. Estás a ver? Aquela consulta que é normal lá, mas a ti, só o medicamento que ele vai te meter, vai te falar, "Pá, não sei se vais encontrar esse aqui. Tens que ir lá, aqui não, não come, esse aqui não, tem que ir lá." Hã? Ouvis? É assim que o pecado faz. Por isso, quando nós conhecemos a verdade, nós ficamos libertos, porque a verdade vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. Então, nós não vamos cometer o errado, porque sabemos, a mesma verdade nos mostrou as consequências de fazer o que é errado. E também a mesma verdade nos mostrou os benefícios de praticar a verdade. É incrível. O esperto só mata a bicha. Diz assim, né? E não janta. Não, minha esperteza me deu mata-bicho. Quando for lá para ir jantar, pratos vazios. Amanhã, mata-bicho já não tem mais. Pagou um preço muito elevado. É assim que o pecado faz. Fogem do pecado. Por isso eu vos ensinei. Muitos se escandalizaram com os meus ensinamentos. Porventura, eu vos ensinei algo que Jesus não ensinou. Tudo que eu vos ensinei está na Bíblia. Tudo. Toda a doutrina que eu vos ensinei é doutrina de Cristo. Então, fugir da doutrina de Cristo é fugir das bênçãos, é abandonar o céu e também as bênçãos aqui na terra. Mas assumir a cruz, a doutrina de Cristo, é se abençoar a ti mesmo. Ou então abrir as portas da bênção. Por isso a Bíblia diz que estas bênçãos virão e te alcançarão. A quem? Quem guardou a palavra de Deus. Quem não somente conheceu e praticou a verdade. As próprias bênçãos que vão vir, não é você que vai atrás das bênçãos. Por isso Jesus disse, e as outras coisas vos serão acrescentadas, vós quais? Que buscaste o reino de Deus. O que é isso buscar o reino de Deus e a sua justiça? É conhecer a verdade e viver a verdade. É o reino e a justiça. Essa verdade é a justiça. E as outras coisas te serão acrescentadas. E são coisas que não acrescentam dores. São bênçãos. Quando mais ou menos estou a ver, como aquela aventureira aí da Bélgica, a se agigantar, que é para escandalizar a STN. Sabe como é que a STN foi fundada? Com lágrimas de sacrifício e justiça. Então é sangue. Suor é sangue. Meu sangue, não é sangue das pessoas. Nós fizemos a diferença. Enquanto nas trevas as pessoas sacrificam outras pessoas,
para fortificar seus pactos, sua igreja, sua organização, partidos, não sei o quê. Eu fiz aquilo que Emmanuel fez com a sua própria vida. Emmanuel não foi lá com sangue do animal, não. Como Moisés. Emmanuel foi com sangue dele próprio. Eu também dei o meu sangue, o meu suor, aleluia, joelhos desconjuntados, para criar essa fortaleza. Eu disse, será a maior organização do mundo, porque vai invadir o mundo todo. E eu vou explicar por que ela vai ser a maior. Porque eu estou fazendo uma revolução. A revolução é abater os três céus. O primeiro céu é o imbondeiro. O segundo céu é o mar. O terceiro céu é o céu. Então, terra, mar, céus. Ouviu? Os bruxos todos estão enquadrados nesses níveis. Ouviu? Estrelas, lua, sol. Ah, terra, mar, céu. O que vocês acham? Alguém rompe a última barreira. Coisa inédita. Destrói o último céu. Mas choca o terceiro céu. E persegue os que estão lá nas pontas, não do unicórnio, porque quem está nas pontas do unicórnio é o Senhor. Mas vamos considerar nas pontas do unicórnio do inferno, ou do reino das trevas, que é o próprio Lúcifer e os seus principados. Mas chocar os principados, perseguir o Lúcifer, feri-lo, esmagá-lo. Quem vai reter? Nem o norte, nem o sul, nem o leste, nem o oeste vai reter. A palavra vai ser sair e eles vão sair. Nem o inferno vai reter. Estou a falar o vale da sombra. Nem o inferno vai reter. Por causa da vitória. Jesus falou isso. Ele disse que ninguém vai entrar na casa do viu. São três casas. Vocês ouviram a visão de alguém, da Dona Lázaro? O João Cardoso também, aqui em Luanda, teve uma visão bacana. Semelhante à mesma da Lázaro. Três casas. E eu vos falei dessas três casas. Paulo fala dessas três casas. Que mistérios. Casa edificada com pedras preciosas, casa edificada com prata, casa edificada com ouro. E Paulo fala das três glórias. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Ok? Três casas. E não foi com brincadeira, não. Cujo fundamento é a rocha, Jesus. E o material, a primeira casa de pedras preciosas, a segunda casa de prata e a terceira, que é a última, de ouro. Fortalezas. A terceira casa vai fazer cobertura nos quatro cantos da terra. É que o reino das trevas estará cercado. Ouviu? Como eu vos falei que cerquei o MPLA está no meu quintal, agora já não será só o MPLA, o mundo todo estará no meu quintal, o reino do mundo. E quem está no quintal do outro é um dependente, tem apuros, tem que viver da mendigância e implorar. Tudo não vai correr bem. Quem é que vai poder resistir ao reino de Deus? Quem não vai ver luz? Quem? Por isso vai ser a maior organização, porque vai despojar no território da maior organização, que é o leste, o Lao, sim, o Oriente, vai despojar a casa do valente do Oriente, que é o budismo. Vamos despojar a casa do valente do quê? Da Arábia e o Golfo Pérsico, que é o islamismo. Vamos despojar o Ocidente, que é catolicismo. Vamos despojar a África, com mistura de quê? É mais catolicismo também, né? Ou cristianismo. Vamos despojar a América, cristianismo, tudo falido. Nos quatro cantos, até onde Cristo não foi nomeado. Então vai ser a maior organização que o mundo já teve, por causa da vitória sobre o reino das trevas. E plena vitória. Jesus disse, enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo o que ele possui. Somente quando vir um outro que é maior que ele
E se ele é maior, vai ter que mostrar isso no terreno, não é só com boca, maior. É maior, então vai lutar com aquele valente, porque é maior, se for maior mesmo, vai vencê-lo. E ao vencê-lo, vai tirá-lo a sua armadura que confiava. E não somente vai lhe retirar a armadura, também vai repartir o seu despojo. E o despojo são essas almas. Valente da primeira casa, valente da segunda casa, valente da terceira casa. Os principados são os valentes da terceira casa. As potestades, ou então os príncipes das trevas, e tem homens. Veja só, por exemplo, essa casa, a segunda casa. É incrível. Eu tive uma visão. Quando eu fazia jejum de 40 dias a beber água, depois que fracassei, me foi mostrado o que aconteceu no mundo do espírito. E eu vi um exército de 3 serpentes. E o exército era de formigas vermelhas, espalhadas em todo o campo. Eram milhões e milhões. E as 3 serpentes, uma estava no meio, e outra à direita, e outra à esquerda, da maior. Mas as duas laterais eram semelhantes. Mas, porém, a do meio era a maior das duas. E a do meio tinha uma ferida aqui, crônica. E você já sabe quem é a serpente ferida, ouviu? Ele reagiu, fez barulho aí o gajo. E não pense que ele está aqui. Ele não precisa estar aqui para fazer barulho. Ah, ele reagiu agora. Não ficou com medo, não. Então, eu queria enfrentar os quatro, mas os quatro reagiam. Não, não é fácil vocês me entenderem. Não é isso, Silvanetes. Esquece isso. 3, ok? Não é 4. Os principados são, não são exércitos, são líderes. Faz grupos, vamos lá ver. É assim. Cada céu tem um exército, que são, primeiro céu, hostes espirituais da maldade. Segundo céu, aliás, príncipe das trevas. Terceiro céu, os exércitos. Potestades. E comandados todos esses por principados. Entenderam? E um general sem exército não vale para nada. A força de um comandante está no seu exército. Perdeu o exército, perdeu a guerra. Ou foge, ou enfrenta para vir morrer. Entenderam? Os principais são os comandantes, são os reis. Agora, esses duas serpentes que vocês viram aí são os chefes, cada um tem um exército. E o Lúcifer é o dono desses exércitos todos. Serpente ferida. Confira. Eu queria avançar, mas todos e formigas vermelhas. Já entendeu o que significa isso, né? Nas forças da Terra são forças especiais. Não é qualquer um, não. Ele não tem para casa. São os comandos. Quando eu tentava passar, eles todos reagiam. Eu tentava, e a igreja estava atrás deles.
Estão entendendo? A igreja estava atrás deles. É muito forte. E eu ouvi o povo lá dentro, como prisioneiros, a falar, ouvi eles a conversarem, os cativos. Em outras palavras, tu precisa romper todas essas barreiras para você libertar eles. Estão entendendo? Quem poderia romper esses aqui? Entre vocês, os humanos? Eu duvido. Se até eu me resistiram, uma semana ainda tinha força, 2 semanas já estava acabado. Na terceira semana, quase a romper a terceira semana, a minha alma estava desfalecida. Que era um miúdo que vivia lá em casa endemoniado, estava, faltava vir me agredir. Olha, o miúdo que faltava vir me dar muita surra. Ele girava no quintal, e você me imagina, entrava, vais morrer, saía. Vais morrer, saía. Eu não quero ser responsável de ninguém. Ninguém vai me culpar. Ele disse, sai. Voltava, vais morrer. Ele, tipo, veio buscar a água, pá, me espreitava. Ah, ainda estás vivo. Eu deitado no chão, calor. Eles aperta o calor. Esse mar, já lhe chutaram, não pode ficar aí para não te mandar. Você não tirar água fresca para vir entornar. Vai lá brincar. Não volta, só vem à noite. Já imagina, tem que levantar para ir buscar, abrir a arca, tirar uma garrafa de água gelada para se entornar, para beber. Tá onde os miúdos? Todos sumiram. O único que estava lá, que era endemoniado. Em vez de ajudar, ainda me perturbava. Os gatos, já contei essa experiência. De dias a rugir, a circular nos, nos muros da casa. Eu saía, queriam atacar. Quando fosse para o banheiro, rugiam. Pegava pedra, eles corriam, voltavam. Epa, ouvi uma pessoa que falou lá fora: oh, esse gato até de dia andar no quintal. Eu falei dentro de mim: yeah, é por causa de mim. Vocês não podem entender nada. De dia. Geralmente esses gatos de dia desaparecem. Ouviu? À noite começavam a berrar até a madrugada. Os cães, passo dos bruxos, dentro do quintal. É girar o quintal. Aqueles quintais que não tem portão, por causa da. Entrou, cachorros a girarem. É aquilo foi. Eu não pude entender a gravidade, ou então a força que estava aí a lutar comigo. Só quando eu saí é que tive a visão. E eu vi essas forças. Quando eu levantei para ir buscar, para tomar líquido, suco, energia foi. Pá, voltei. Entendi que aquilo era espiritual. Eu falei, mas eu não estou aguentando. Mas eu não estou aguentando, vou fazer o quê? Não estou aguentando. Sei que é espiritual. Ainda esperei mais. Fiquei, falei, vai me perdoar, oh Deus, mas eu vou quebrar mesmo. Aí também já me confortei. Olha aí, não vou comer. Eu vou passar já para o líquido. De água para o líquido. Ah, esqueci isso. Quando tomei, o gato miou, miau, e se retirou. Uba, uba.
A rir como quem diz, ah, foste derrotado, homem. E o anticristo mandou o recado no discípulo dele. Sabe o que aconteceu? O homem não conseguiu romper os 40 anos, aos 40 dias. Perdeu uma grande ou soberana oportunidade. Ele já zombou. Ele nem estava aí. E a outra pergunta, como é que você sabe? Oh, não faça isso. Como é que eu sei? Eles estão a fazer festa. Ele já tinha a rede para tirar a rede onde estavam os escravos, aí no mercado do quem? Da estalagem. Aquilo é uma cadeia. Digo mercado. Eles como já estava pronto para remover, mas largou a rede. O homem me ligou, o discípulo dele. E pá, o homem está te zombar, pá. Eu falei, não tem problema, não. A luta continua. Foi assim quando eu tive visão, essas forças. E eu vou vos falar, aquelas formigas são as estrelas. Aquela serpente que estava à esquerda é um principado, por isso tem o mesmo tamanho do outro principado, que controla a lua. E o que estava direito é o principado que controla o sol. E cada principado tem suas forças. O da lua tem os exércitos que são os príncipes da estrela. E o do sol, o exército são as potestades. Ah? Esses exércitos todos que você está vendo aí, que controlam, são das estrelas, são os poderes da Terra. Estão nas regiões celestiais, mas eles chamam, eles que dominam a Terra, controlam a Terra. Estão divididos: terra, mar, céu. Na hierarquia dos estados, aqueles, aquele exército aí das estrelas são os tribunais, os órgãos do Estado. E aqueles príncipes da estrela que estão na Lua é o parlamento, segundo o poder. E o primeiro poder, segundo a hierarquia, terceiro, segundo o primeiro, que é a presidência da República. Quer dizer que, enquanto não se romper a última barreira, não vai ter um presidente crente. Não é possível. Esse presidente crente que vocês viram são mentirosos. Enquanto não se derrubar o principado de uma nação, e esses todos que você está a ver aqui na Terra são escravos, os juízes, os parlamentares e o presidente da República, não são eles. Esses são instrumentos daqueles poderes que estão aí. Esses são escravos. Esses são, não está a ver o que está acontecendo. O Trump só está a receber a ordem. Eles não fazem nada, senão o que lhes ordenam. Tenta só fazer o contrário. Vai morrer. Se lhe falaram envenena as águas, vai mesmo envenenar. Envenena as vacinas, vai. Cria crise. Provoca crise. Vai provocando. Ok? Quando eu derrotei esse poder dos tribunais, por isso houve, já vos falei, grandes crises aí nos tribunais. Presidentes dos tribunais sendo demitidos, sendo processados, coisa inédita na terra de Angola. Isso nunca aconteceu. O Lionel foi defendido pelo primeiro poder, muitos crimes. Quando participou da fraude, tiveram que lhe assegurar. Sei muita coisa. Lhe deram cobertura. Hã? Aquela mulher aí já não se aguenta. Aí do parlamento, totalmente dilacerada. Por isso mudou José Eduardo, mas o reino continuou. Por quê? Aquele é ele que perdeu a guerra. Porque apesar deles estarem lá como instrumentos, mas também são das trevas. E cada um tem o seu poder também.
ok? Seu nível. Quando você já não aguenta, te dão cobertura depois, te tiram. Põe outro. É? Outro também, quando não aguentar, tenta lhe dar cobertura depois, já não dá. Muito profundo que vocês estão a ouvir. Esse é o mundo. Isso está então. Se você romper os poderes do primeiro poder dessa nação, todos os primeiros poderes no mundo estão abaixo de você. Não precisa ir naquele país para ir libertar lá, seguir a mesma, ou então levantar a mesma coisa. Ninguém consegue. Por isso o epicentro da guerra é Angola. E por isso todos eles estão a vir ajudar o reino de Angola. Com essa finalidade. Porque se Angola cai, é o mundo que caiu. Porque o epicentro da guerra é aqui. E entre as nações também estão em hierarquias. É incrível o que vocês estão a ouvir. Há nações mais profundas e nações menos profundas. As nações que você vê que controlam o mundo são arrogantes. São as nações que estão no terceiro céu. Ouviram? E Angola, nesse caso, é privilegiada em tudo isso, sendo o epicentro da guerra. Então, está lá nos patamares dos poderosos das nações. Por causa do quê? De ser o território. Eles todos têm que ajudar. Por isso eu vos falei, o ela pode vos matar se vocês confiarem que o Ocidente vai, não sei o quê. É tudo mentira. Eles estão a confiar neles. Nos ajuda. Estamos mal aqui. Aguenta só. Não, não estamos a aguentar. Aguenta só. Estão a entender? Eu falei no Facebook. Isso que você está vendo do Trump é a guerra já no leste. Quer dizer que as pedras grandes agora se atacarem. Onde um grande atacou os pequenos. Agora é grande com grande. É a guerra dos grandes. Eu também estou a atacar os grandes. Só que quando dois elefantes estão a lutar, os pequenos é que sofrem. Estão a entender? O Ocidente humilhado, porque a grande fortaleza da Meretriz caiu por terra. Agora guerra contra a China, contra a Rússia, contra a América e a Índia. Eles vão entregar o domínio. E como vão? Ok? Sim, guerra do gigante e o capinha que sofre. E o Lúcifer, acima de tudo isso, como comandante em chefe, ou então senhor dos exércitos, como alto comandante em chefe, não pense que ele está em paz, porque perder essas forças que ele perdeu em 20 anos é uma coisa inédita. Nunca tal se viu isso. Ele se preparou há mais de 2000 anos, ou mais até, porque o dragão é antes mesmo de Cristo. E Jesus teria deixado o dragão para Elias. Estão a entender? Por isso ninguém consegue me fazer nada, porque o céu está a lutar na terra. Estão a entender por que todos estão em silêncio? O céu está a lutar na terra para libertar a terra. O céu desceu na terra e a terra está a se vergar diante do céu. É no campo da batalha. Eles são ousados. Não pense que me fugiram por descer do céu. Não, chocaram comigo.
Me enfrentaram mesmo, já? Por isso eu digo, eu gosto mesmo deles, porque eles são, gosto dos corajosos. Quando eu vos falei que a prostituta não chocou comigo, no físico, no espírito chocou, ok? Quando eu falei que a Jezabel dessa geração é muito covarde, não chocou comigo, é no espírito, no físico, no espírito chocou. Eu tive uma visão e eu estava à frente de um morro grande e veio primeiro um jipe para vir chocar comigo. E quando chegou, o motorista ficou com medo. Veio em alta velocidade, mas travou, o derrapagem assim, não conseguiu, andou. E veio um caminhão e o motorista é mesmo um abusado, como se diz na gíria angolana. E foi pronto para me prensar. Já contei aqui. É repetição do que eu falo. E não muda nada. Não invento. Só que uma força tinha me tirado já daí. E ele bateu naquele morro. Bum! A velocidade que ele veio com ele é muito grande, que o carro saiu dali desgovernado. E era uma descida assim. E eu vi uma Kalashnikov na traseira do carro, amarrada na carroceria. Ok? E o caminhão foi cair no mar. E eu desci para ir ver a catástrofe, a calamidade que aconteceu. E eu vi o caminhão com as patas no ar dentro da água. E eu vi mortos. Eu até fiquei assustado, porque no caminhão não tinha ninguém. Mas no mar encontrei lá muitos mortos, muitos cadáveres no fundo do mar. E tinha dois homens que me deram a notícia, que estavam lá. Olha, o motorista escapou, também recuperou. Eu que perguntei, onde está o motorista? Não, ele escapou. E recuperou a Kalashnikov. E ele fugiu. E há dias o João me contou uma visão que ele viu três casas. E na segunda casa tinha lá um padre. E eu saí da primeira, eu, sei lá, a igreja, não entendo mais, não, esqueci, né? Era para irmos para a segunda casa. E o padre foge. O padre fugiu e foi se esconder na última casa. A mesma visão da Lázaro. Uma casa preta, escura, uma verde, semi-verde, e a terceira muito verde. E o homem já estava na segunda casa, estava a se preparar para ir para a terceira, para ir para a guerra, né? Para a terceira casa. No fundo, a visão é a mesma. A segunda casa é a Igreja Católica. É a mãe. A primeira são as suas filhas. E a segunda é a Roma, a fortaleza do Ocidente. E a terceira, que é a última, os poderes mundiais, né? Que eu já falei aqui. Mas a casa dele, o padre, não é essa aí, não. Ele foi se esconder aí para sobreviver, mas senão abandonou a casa. E quando você abandona a casa, o que que acontece? Não me fala ainda. Vem um valentão, ele não consegue te maniatar porque você foge a tempo. Como diz aí esse falso general aí que foge a tempo. Você fugiu, abandonaste tudo, não é assim? O depois vai acontecer na mesma. Esse é a Blue que eu vos falei e vai já começar o despojo da Blue. Entenderam? Esse é a Blue, é a Safira. É a glória da lua.
Estão a entender? Mas os 4 dias vamos recuperar essa casa também. Por isso a marcha dos 4 dias. Bem entendido, né, Mercedes? E nos 4 dias estamos a correr para Ixotá. E esse padre, onde ele foi se esconder, eu vou lhe encontrar lá. Eu acho que não é Papa. Esse padre só simbolizou o líder, é esse futuro Papa, esse que fugiu. Que maior dimensão, ele foge por causa da dimensão dele, por isso não morreu. E foi se esconder lá. Por isso eu vos falei que o próximo Papa vai ter a plenitude do sol, muito forte, no nível dos poderes do mundo, ou dos poderosos satanistas do mundo. Mas eu vou lhe perseguir. Só que a casa abandonou. Abandonou a Roma, abandonou. É, e o povo vai ser despojado, porque o valente não conseguiu. Jesus falou disso, que o mercenário vai vir, o lobo foge e abandona. Estão entendendo, né? Mas aquele que é pastor das ovelhas enfrenta. Não enfrentou por quê? Como Emmanuel enfrentou. Como eu estou a enfrentar. Ele fugiu, é mercenário. Abandonou as ovelhas. Ainda bem que eu não sou lobo. Hã? Viu a fera? Eu sou fera. Ontem fui. Preste bem atenção, você vai entender. Ontem fui touro. Primeiro leão, depois touro. Agora sou o rosto de homem. A medida do varão perfeito. Sou varão agora. Perfeito. Imortalidade. Agora entenderam quem é o Papa, né? Quem é o padre? Já vos falei o que significa padre. Padre significa porta do inferno. E essa terceira casa é o inferno. É muito forte. Nunca você vai ouvir isso em outro lugar. A Igreja Católica é o inferno. E também a morte. A morte fugiu, mas foi vencida. E não terá poder sobre quem lhe venceu. Por isso, eles, nessa caminhada, ainda vão querer fazer atentados de morte contra mim, mas sem sucesso. É tudo só vergonha. Você foi vencido, vai virar. É? Na oitava cabeça, eles vão me atacar com morte. Eu vi, eu estava morto debaixo de uma árvore, a ler a minha Bíblia. Vieram homens prontos para matar. Quando eu for, nos mata, não é que não. Sabe o que aconteceu? Não precisou nem lhes chutar. Se eu quisesse lhes tirar as armas, eles tiravam. Começaram a fugir. Sem eu, só lhes olhei assim. Ouviu? E esses todos não penso que voltaram. Fugiram pelo caminho, foram morrendo. Não é brincadeira, não. Se subiram no avião, o avião caiu. Se subiram no carro, o carro bateu, todos morreram. Ouviu? Ele fugiu, mas abandonou a casa. E eu tomei a casa. Tem muito ouro aí, muita riqueza, muita prata, muita safira, muitas pérolas. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Estão a entender? Estou a falar riquezas espirituais. Mas o espiritual se manifesta também no físico. E vem aí uma aventureira, ele pensa que isso é brincadeira, porque não, a disseminar aí nas redes sociais, não sei o quê. Isso é uma fortaleza, 2 casas edificadas, 2. Não, você não entendeu, 2. 2. E concluídas, com sucesso.
Quem pode ver? Se a primeira ninguém conseguiu destruir, quanto mais duas? Hã? Agora começou o trabalho da terceira. Já comecei a edificar a terceira casa. Já, já começou a caminhada dos 4 dias. E a colheita vai me seguir. Estão entendendo? Por isso a coisa será muito grande. Vou terminar a minha mensagem. Por isso ela será a maior organização que já existiu no mundo. Porque existiram grandes organizações, mas nenhuma conseguiu cobrir o mundo todo. O budismo, que é maior em números, não conseguiu cobrir a Terra. O cristianismo, muito mais ainda. O Islão também é idem. Mas o cristianismo vivo, daí tem nesses outros que é o reino, vai ser o monte maior da Terra. Ok? Nenhuma organização conseguiu alcançar esse topo. Tem nações lá, mas organizações não. Pela primeira vez, uma organização vai estar acima do cume de todos os montes. E para estar lá, o Elias derrotou esses montes. O monte que foi derrotado é transformado em monte de Deus. Ou então se destrói o monte do diabo e se levanta o monte de Deus. São 7 montes. E os 7 vão levar no focinho. E o monte da casa do Senhor será elevado, erguido no cume dos montes. Estão a entender? No cume dos montes. Por isso essa terceira casa vai se edificar no 7º monte. A segunda no 3º monte. A primeira em terra. Por isso foi uma coisa em terra rasa. E a terceira no último monte. Só vai sobrar um monte, o 8º. Vai ser ferido e vai sobreviver por causa dos propósitos de Deus. Esse é o Lúcifer, que ainda vai sobrar. Senão, eu já ia lhe entrar e ia lhe mandar no abismo. A minha vontade, eu quero já lhe entrar. Mas ele vai jogar comigo. Vai. Vem uma aventureira aí, quero vir jogar com quem? Com um homem que edificou 2 casas. Ah? E que está a correr para edificar a maior casa do planeta Terra, que é a terceira casa. É que essa casa vai cobrir, tá vendo? O mundo todo vai estar debaixo do teto dessa casa. Ah, não é brincadeira, não. Vos expliquei tudo. Controlem a libertação que já aconteceu aos libertos da segunda casa. Estão a vir com muita força e com cheio de fome. Venham já acreditar. Querem já Deus, querem já servir. Quando vocês verem assim, não repreendam as pessoas. Estou de olho, os falsos profetas gostam de matar os novatos e dizer: cuidado, irmão, cuidado, deixa ele desfrutar da paz que você tem desfrutado, se também desfrutaste. Né? Tem muitos que não têm essa paz. Eles estão a vir, mas o maior número está a vir aí. Esse que eu vi da festa dos tabernáculos. Milhões e milhões estão a vir correr. Aleluia. Primeiro a comida tem que ficar pronta. Ou então a terceira casa tem que ser edificada. E eu tenho que subir no monte com os materiais. Subir nos montes com os ferros, com os paus. Quando eu estava a construir essa segunda casa, eu tive uma visão. Eu ia buscar o material lá embaixo e subia sozinho
arrastar ferros. Os povos, ninguém esteve comigo para me ajudar. Não porque vocês não tenham me ajudado, não. Só que essa guerra é só minha. Você não pode ir lá no monte, senão vão te capturar lá. E tem as bestas feras, são terríveis. Vocês estão lá embaixo a me ajudarem. Lá no monte, só eu sozinho que soube lá. E eu estava a edificar a casa no cume do monte. Não no monte mais alto. Mas não qualquer monte, não. E eu consegui. Segunda casa edificada. Segunda bandeira do MPLA rasgada. Tem, tem tudo explicação, né? Segunda cor, aliás. Vocês viram o escândalo que deram as bandeiras? É assim. Está a entender, né? Antigamente já eram roubados mesmo assim. Só estão com uma cor só. Por isso a bandeira não tem força. Eles queriam roubar milhões de dólares ou euros. Ela está festa. O povo agora está vivo. Gritaram, che! Isso tudo já mudaram. Apareceram, não. Não é tão bem assim. É mentira. Eles queriam roubar. Sempre roubaram. Alguém vai dizer, eu posso ser bem informado. Estou bem atento a cada movimento. Ok? Quando eu entrei aqui, ele me falou isso. Fique atento a cada movimento das coisas que vão acontecendo no mundo. Eu ando atento. Ele me falou, não, fica atento. Controla, Sony. Não te falei isso? Sim. Sabe que Sony está confirmando? Eu falei, Sony, me foi revelado para controlar todos os movimentos da Terra, todos os acontecimentos, todos os fenômenos, para a confirmação